Não pare de mandar mensagens, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo e vamos nessa trazer o Samuel Brau para os palcos aqui do nosso Voz Trabalhadora. Seja bem-vindo, professor, uma honra recebê-lo. Tiago, olha, finalmente eu consegui chegar aqui, né, com vocês. A gente tinha marcado na outra semana, acabei que eu tive um contratempo, mas te agradeço já de novo o convite para estar aqui. Prazer enorme, é a primeira vez que eu venho aqui na Voz Trabalhadora. A gente já se conhece de outros canais, né? Verdade, mas é um prazer enorme estar aqui, meu irmão. Tem outros canais de outros carnavais, os caras, né, de outros canais. E tem uma que vem lá da obra do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, que diz que o mago não se atrasa, ele chega quando tem que chegar. Então tá tudo certo. É assim que é. Professor, mais de 72 horas agora, o boletim que saiu foi no final da manhã, que o Glauber Braga está se alimentando somente de isotônicos, tomou soro, né, água, já perdeu 2 quilos, mas não arreda pé da sua decisão. Eu entrevistei pela manhã também o deputado Chico Alencar e o Chico indagou ao Glauber, né? Glauber, mas até onde você vai com isso? Ele disse, até o processo ser resolvido. Então, vivemos um momento que eu já concebo como um momento de tensão envolvendo a vida do parlamentar Glauber Braga, né? E eu queria ouvi-lo a respeito dessa situação que é uma... Eu não sei se é inédita, mas pelo menos ela, para esta nossa contemporaneidade, ela é muito particular e especialmente recortada para narrar a política do nosso tempo. Seja bem-vindo, professor. Tiago, olha só, a greve de fome com o elemento político, é evidente que ela tem esse papel de pressionar, de chamar, né, a atenção, de jogar luz a uma situação grave. Ela é uma decisão que tem que ser sempre partir da pessoa, de uma análise pessoal, de que esse é o caminho que tem que procurar, por vários motivos, mas o principal deles é porque ela impõe um início do qual você não sabe qual vai ser o final, né? E aí o final, se você recua, ele acaba jogando mais prejuízo à tua causa do que propriamente o benefício que você espera. Então, a análise que a pessoa é levada a fazer antes de optar pela greve de fome, era uma análise que eu espero nunca ter que enfrentar na minha vida. E eu te digo que não é a primeira vez, pelo menos que eu acompanho uma greve de fome na política representativa. Então, evidentemente, esse tipo de atitude ela está mais envolvida com questões humanitárias, de sobrevivência. A gente lembra, né, de questões de holocausto, de perseguição, de apartheid, sempre está envolvido numa questão maior no sentido humanitário. Mas, não dizendo que a política representativa seja de menor importância, mas é mais raro você observar esse tipo de caminho na política representativa. Eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver com Glauber, mas a situação é semelhante. Aqui no Rio de Janeiro, o ex-governador Antony Garotinho fez uma greve de fome na primeira década dos anos 2000, assim que ele é candidato a presidente da República, ele elege a governadora, a esposa dele, e, enfim, depois da sucessão de questões da política local, ele entrou com uma greve de fome porque ele se dizia perseguido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que estaria comprada pelo governador Sérgio Cabral, que era do grupo dele e depois se torna um adversário. E ele durou muito tempo nessa greve, eu não lembro exatamente quantos dias, mas foi cerca de um mês de greve de fome. Ele realmente emagreceu muito, ele começou a ser acompanhado por médicos constantemente, até que um dia ele saiu da greve de fome sem conquistar o objetivo político dele, que era um objetivo inalcançável, né? No caso do Glauber, a questão é outra. Ele está tentando chamar a atenção para algo que pode se resolver, de fato, em poucas horas e poucos dias, diferente do caso do Garotinho, que queria uma mudança ampla, geral e restrita nos poderes do Estado do Rio de Janeiro, algo que jamais aconteceria. No caso do Glauber, não. Ele tem um elemento concreto que, uma vez sendo resolvido, ele pode sair vitorioso dessa greve de fome. Agora, eu acho também complicado e difícil que essa greve de fome do Glauber consiga seduzir aquelas mentes e corações que têm o poder de tomar a decisão no Congresso Nacional a mudarem a sua disposição. De fato, para mim, soa como se o Glauber estivesse jogando as coisas para um outro patamar, colocando a coisa numa gravidade muito superior,
Então, nisso, ele vai afastar algumas pessoas que vão ver a atitude dele como desproporcional, como descabida, autocentrada demais, enfim, até egoísta, mas, ao mesmo tempo, vai atrair um outro contingente de pessoas que estavam indiferentes à questão, nem sabiam que isso estava sendo colocado, porque vai virar noticiário nacional. Um deputado federal está dentro do Congresso, mantendo uma greve de fome que, em última análise, poderia levá-lo à morte dentro do Congresso. Então, isso, evidentemente, tem prós e contras. Acho que o Glauber toma essa decisão. Eu conversei também com alguns parlamentares da esquerda aqui do Rio de Janeiro, e eles têm essa avaliação de que o Glauber tomou uma decisão muito individual. Nesse sentido, é algo que apenas a pessoa pode se consultar, né? Os seus objetivos de vida, os seus valores, e decidir que essa é uma causa pela qual vale, em última análise, morrer, porque é isso que nós estamos falando. Uhum. O Glauber hoje aponta para a sociedade brasileira, para nós, para a classe trabalhadora, que as razões pelas quais ele se mantém deputado federal, as bandeiras que ele defende, valem a vida dele. Ele está disposto, em tese, a ir até a última consequência e pagar com a sua vida para defender as bandeiras que ele carrega no mandato, e não só no mandato como deputado federal, mas o enfrentamento maior que ele está tentando revestir, essa tentativa de cassação dele, apontando que é uma busca do Lira, do grupo do Lira, do Centrão, de vários elementos desses ligados ao Lira, que acabam vendo nele a personificação do enfrentamento ao orçamento secreto, enfim, ao desvio de verbas públicas. Então, assim, para terminar minha primeira intervenção, eu acho que é uma coisa muito complicada. O Glauber só pode tomar isso individualmente. Acho que nenhum deputado pode chegar e dizer para ele que está errado ou está certo. Ninguém é capaz de sondar, né, a mente do outro e entender qual é a gravidade quando a pessoa coloca a sua própria vida à disposição da causa que ela está lutando. Por outro lado, como cientista político, eu preciso analisar os possíveis caminhos, né, que isso vai chegar, positivos e negativos. Uma saída do Glauber dessa greve de fome, caso não haja recuo do outro lado, sentencia ele não só a perda do mandato, mas sentencia ele, de repente, a um opróbrio político, eleitoral, futuro. Ele pode ter analisado que isso já está contratado, o opróbrio já viria, ele já seria cassado, então ele prefere sair com essa situação, mesmo que não resolva, né, no caso de não funcionar a greve de fome, caçarem ele mesmo assim, seria uma solução. Ele poderia sair da greve de fome com a justiça sendo perpetrada definitivamente, mas ele sairia por cima, ele sairia como um guerreiro. Então, é uma análise que cabe ao deputado. Eu acho que a gente tem pouco a comentar, a não ser o que os deputados me disseram que estão fazendo. Estão tentando negociar. Estão usando esse elemento novo que ele traz, que é essa situação dramática, para apontar, olha, a gente está diante de um cara diferenciado. Vocês querem realmente ter na mão de vocês isso? Porque antes de julgar, esse cara pode padecer lá dentro. E aí? E aí ele vira um mártir. É isso, sabe? A esquerda, de certa forma, está tentando apresentar isso para os líderes da direita, que não estão nem um pouco sensibilizados com Glauber, mas podem sim se preocupar de serem corresponsáveis por uma fatalidade. A preocupação dele seria do saldo, né? O saldo político de uma fatalidade envolvendo o Glauber seria muito ruim. Hoje mesmo eu indagava, a Carla Zambelli deixou uma equipe de assessores acompanhando o Glauber até mesmo depois do horário do expediente para tentar flagrar algum tipo de, enfim, ferramenta do Glauber ali em que ele comesse e tal. Ela tentou pegar algum pulo do gato, aí alegaram que a Sâmia não estava fazendo a greve de fome, que era um dia não estava, enfim, aquela coisa toda. E aí eu ainda falei, né, eu digo, porra, nós pagamos esse maldito desse salário para o cara ficar lá num pós-turno, né, assediando o parlamentar que está sendo caçado por ser assediado. Aí veio o gabinete de uma deputada que a justiça está caçando, está condenando, assediando o cara, mas, né, é como é. E aí, Samuel, o que me pega é o seguinte, o próprio Chico hoje falou, né, que os parlamentares e toda a estrutura do pessoal foi pega de surpresa quando o Glauber falou da greve de fome. Eles, de fato, não tinham conhecimento, foi muito pessoal, muito particular. E a Erundina fez coro e eles demoveram, porque, obviamente, né, imagina, Erundina com 90 anos fazer uma greve de fome seria algo muito, muito, muito agravado. Mas, na tentativa de negociação agora seria o quê? Fazer com que da CCJ baixasse de novo para a revisão dos votos, né? E ontem se dava isso como impossível. Hoje o Metrópolis publicou que lideranças do Centrão
já consideram que vai bater na CCJ, vai voltar e os votos seriam revisados. E atribuem isso à greve de fome do Glauber para visibilizar algo que todos sabem que está exagerado, que é o processo dele, mas que a greve teria, de alguma maneira, constrangido a relação dos votantes. Aí ele atingiu o lugar que ele tanto procura com isso, mas tem que ser brevemente, né, Samuel? Eu aprendi uma coisa com a experiência que eu contei aqui, né, do Rio de Janeiro, que por mais que você tente racionalizar a coisa, sempre a resposta vai ser um absurdo, ninguém pode fazer isso. Poxa, você vai entrar... Eu faço até um paralelo aqui. O Lula tem uma expressão que o movimento sindical usa muito, e aí fala assim: greve você sabe como entra e não sabe como você sai. Né? Já que a gente está aqui na Voz Trabalhadora, essa é uma postura que o Lula traz desde os anos 80. Ele diz assim: olha, a greve é um momento mais difícil para o trabalhador do que para o patrão, porque é uma decisão no qual você sabe como entra, mas você não tem a menor ideia de como você sai, porque é uma radicalização da luta de classes, no qual você mostra, olha, se a força de trabalho cessar, os lucros do capital cessam junto. É a prova máxima, né, para o capital de que o que gera valor é o trabalho e não o capital. Sem o trabalho não existe lucro, né? Então não existe geração de novo valor. Então essa é uma medida extrema do trabalhador, eu estou falando da greve ainda, uma medida extrema para mostrar para o capital que ele é que é, em última análise, o grande fiador do desenvolvimento econômico e tudo mais. Porém, a gente sabe que o poder efetivo, na prática, através dos mecanismos de coerção do Estado, inclusive, estão a favor do capital. Então, você entra na greve para demonstrar que você é o gerador de valor, mas você também está consciente que o lado de lá dispõe das ferramentas ordinárias para oprimir, expropriar, explorar, e ele vai usá-las agora sem nenhum freio praticamente, usando os mecanismos do Estado como interdito proibitório, demissões, prisões arbitrárias, etc., para tentar cessar a greve. Então, se vale isso para uma medida no qual não tem uma vida diretamente em risco, imagine numa situação de greve de fome. Né? É uma greve muito mais severa, uma questão muito mais grave. E o nome é greve de fome não à toa. Eu estou mostrando que, em última análise, é minha vida que está em jogo. É a vida que a gente está falando aqui. E por isso eu coloco a única forma de manutenção, de reprodução da minha vida, que é eu me alimentar, eu absorver energia, eu cesso isso até que você assuma a responsabilidade, você, meu algoz, né? Assuma a responsabilidade. Ou você vai me matar, porque eu prefiro morrer a viver nessa condição humilhante, degradante, etc. Bom, então eu aprendi naquele momento ali, do garotinho, eu acompanhei muito de perto na época, a situação, porque eu já estava, à época, na política fluminense, e o garotinho, para quem não sabe, a origem dele é no PSB, né, no Partido Socialista Brasileiro. E eu fui da direção do PSB à época, da juventude, e acompanhei a situação de perto. E eu entendi isso, sabe? É uma análise pessoal. Eu acompanhei alguns grupos agora, assim que ele anunciou, o Glauber anunciou, eu acompanhei vários grupos, pessoas que eu respeito muito, que eu continuo respeitando e aprendendo com elas, de primeiro momento dizendo que era um absurdo, que ele tinha perdido o debate naquele momento, que agora ele seria taxado de louco, enfim, que estava fazendo uma hipérbole da perda de desesperado, mandato. né? Que também não era para isso tudo, que ele jogou a coisa no nível do absurdo e que agora ele perderia de vez o debate. Também respeitei, olhei uma análise, uma possibilidade de interpretação, mas veja, você acaba de trazer uma informação que o Glauber ele joga a situação para um nível do não posso ser indiferente. Eu acho que ele entende que uma boa parcela da população que não conhecia a questão agora pode até odiá-lo. Que absurdo, que apego é esse ao poder, que não quer largar o mandato, fica fazendo essa cena. Uma parte vai pensar assim, de fato. Mas uma outra parte que não conhecia vai olhar e falar, bom, peraí, quem está por trás dessa história? Por que esse cara está disposto, segundo ele diz, a morrer? O mandato. É só pelo mandato mesmo? E aí o Glauber faz questão de vocalizar o tempo todo. Não é só pelo mandato. É por muito mais. É pelo que esse mandato acabou personificando numa luta de defesa dos recursos públicos e na defesa da aplicação desses recursos, não só com probidade
e respeito às leis, mas com respeito às necessidades do povo brasileiro. Porque às vezes a gente entra num discurso moralista, quase lavajatista, de dizer, não, é um absurdo emenda, porque o jogo do poder, isso tem que ser do executivo, não pode ser do legislativo. É uma coisa tão distante da vida, do dia a dia das pessoas, e eu trato com isso em algumas lives e tal. O orçamento secreto é uma briga entre o executivo e o legislativo. Se ficar assim, Thiago, ninguém se importa, tá? Sim. Ninguém está nem aí para essa pauta de se o legislativo está invadindo a seara do executivo. O que importa para as pessoas é essa distensão, essa coisa feita fora do normal, ela prejudica a eficiência dos gastos públicos. E no momento que ela prejudica a eficiência dos gastos públicos, é médico que vai faltar no hospital, é professor que não vai ter na escola, é ambulância que não vai ter para te socorrer. E aí ela faz sentido concreto. Nós, como classe trabalhadora, eu acho que é importante a gente não perder essa perspectiva materialista do que significam as construções de poder. Um mandato legislativo que luta para que o executivo exercite aquilo que a Constituição prevê, que é a definição de onde vão as verbas públicas, da forma como elas foram votadas, mas como elas serão executadas, é a defesa de que a classe trabalhadora, quando vota e elege o seu presidente, o seu executivo, ele terá respeitado essa manifestação pelo menos por 4 anos. Porque senão é uma forma de golpe. Não deixa de ser uma forma de golpe. E não é o golpe pelo golpe que eu não quero que o Lula saia prejudicado. É porque isso é uma forma de não deixar se efetivar aquilo que a democracia diz oferecer, que é o direito de decidir sobre o nosso futuro. Então, esse debate todo está por trás da manifestação do Glauber. Uma vez que ele consegue trazer isso para uma dimensão maior, porque agora a imprensa não tem como fugir dessa discussão. Hoje eu estava olhando, por exemplo, nos grandes jornais, da direita liberal brasileira. Eles não, embora sejam notinhas ali em colunas e não sei o quê, mas está espalhado pela capa dos portais a questão do Glauber. Gerou fato, né? Conforme os dias forem passando, e não tenham dúvida, isso não vai acabar hoje nem amanhã, conforme os dias vão passando e a situação vai ficando mais dramática, o risco de padecer vai aumentando, isso vai começar a tomar as manchetes dos jornais. E aí, se eu sou capaz de analisar isso, Thiago, nós aqui somos, as lideranças da direita também são. É uma aposta dos dois lados. O Glauber, de quanto tempo ele resiste, e a direita, pensando assim, se esse cara começar a resistir muito, ele vai dominar a narrativa, né? Como se usa hoje em dia. Ele domina a narrativa. E aí perdeu, aí fudeu. Desculpa a palavra, mas aí a verdade é essa. Aí eles vão perder o controle da narrativa e vão recuar. Então, essa tentativa de dar um passo atrás, eu sei que tem pessoas ali também ponderadas no campo da direita que estão pensando o seguinte, olha, o relator do processo que pede a cassação dele simplesmente fez a mesma coisa e não sofreu nenhuma punição. A gente tem casos muito piores parados nessa comissão de ética de gente envolvida em assassinato político e que não teve o mesmo pedido, não teve a mesma celeridade, muito menos a intenção de cassar o mandato como está acontecendo com o Glauber. Então, de fato, o Glauber errou no que ele fez, e acho que essa é a análise que a esquerda como um todo está fazendo. O Glauber, naquele momento que ele se destempera por justa causa, mas se destempera, ele abriu esse flanco. Agora, o que ele fez, nem de longe é consequente, é algo proporcional o que estão fazendo com ele agora. Não se faria isso com o Glauber apenas pela atitude que ele teve. Faz-se isso com o Glauber muito mais pelo que o mandato dele tem representado. Sem dúvida. E isso fica muito claro, ao meu ver, já no voto do relator lá do Paulo Magalhães, quando ele está lendo o seu voto, e aí vem vaias e surgiu uma expressão ali dos parlamentares do PSOL, eu confesso, eu não sei quem falou, se foi Sâmia, quem foi, mas chamou ele de desgraçado. E no que ele faz, no que sai essa expressão, a gente transmitia ao vivo no TCM, imediatamente o presidente do Conselho de Ética, o Leura, ele diz assim, olha, eu não vou permitir desrespeito. Se for para esse lado, eu vou chamar a Polícia Legislativa e vai levar vocês. Então, quer dizer, se eu ofendo a mãe do cara, o cara não pode reagir, mas se eu chamo o julgador do cara de desgraçado, aí eu posso ser conduzido, eu parlamentar no meu espaço de trabalho, fisicamente pela polícia, aí eu posso então responder
um desaforo com violência física. Mas no caso dele que está sendo julgado, ele está sendo justamente agora condenado a perder o mandato por essa mesma situação. Então ali já fica, né, exposto. Eu não vou nem falar dos todos os casos que estão notórios, do relator que também já agrediu alguém lá dentro e nunca nada aconteceu, dos casos que a gente tem empilhado, do quanto aquele processo, né, é uma encomenda do Arthur Lira. O processo fala mais de Arthur Lira do que fala do sujeitinho do MBL. Né? Se você for quantificar, deve falar 30% do sujeito do MBL e 70% do Lira. Né? Chega a falar do Eduardo Cunha. Né? O processo chega a falar do Eduardo Cunha. Falou da esposa do Lira. A ex-esposa do Lira, que seria testemunha de defesa do Glauber. Não foi aceito pelo relator, mas ela aceitou, né, um pedido do Glauber de testemunhar a seu favor, e o Glauber foi acusado de a constranger pelo relator Paulo Magalhães, sendo que ela foi à Corte Interamericana para denunciar as agressões do Lira. Então, quer dizer, é uma farsa de má qualidade, muito mal elaborada, e que ganhou esse tônus. Agora, o Lindenberg, na sua manifestação, Samuel, disse que até o Sócines Cavalcante ligou para ele e disse: olha, tá feio o negócio, hein? Eu discordo disso tudo que está acontecendo e tal. Se eu fosse um sujeito de direita, eu estaria preocupado com a cassação do Glauber agora, viu? Eu estaria muito preocupado. O caso que você acabou de citar, da negativa, né, da negativa de defesa do Glauber, se a gente estivesse falando aqui de um PAD, né, um processo administrativo contra um funcionário público para poder ser demitido, evidentemente isso seria passível de revisão judicial e ficaria apontado o cerceamento de defesa, né, o vício da comissão julgadora, enfim, todos esses elementos seriam possíveis de ser apresentados. Não sou advogado, mas já passei por uma situação semelhante de perseguição política. Eu era dirigente sindical e a empresa pública para a qual eu trabalhava tentou me demitir, alegando um monte de coisas pequenas e irrisórias por elementos políticos, óbvio, que motivavam, e ficou bem fácil de demonstrar, né, que eram elementos políticos. Inclusive, a revelia disso, a empresa me demitiu e foi obrigada a me reintegrar. Por quê? Porque eu tinha revisão judicial. Né? Eu fui lá, peguei o regimento o normativo da empresa, os fatos que foram apostados, mostrei à defesa os direitos que eu tenho como cidadão, e, óbvio, foi restituído ao meu cargo. No caso do deputado federal, existe um entendimento de que, embora os poderes devam agir dentro da lei, e poderia se provar que não houve o respeito ao contraditório e ampla defesa, que são cláusulas pétreas da Constituição, que você precisa respeitar em qualquer, né, são elementos da administração pública que não podem nunca ser afastados, independente do órgão que seja, embora seja possível mostrar o não respeito a isso, ou seja, o vício do processo, mesmo assim o judiciário tem um hábito, né, de não interferir nas decisões tomadas pelos outros poderes, mesmo quando elas são flagrantemente ilegais, atentatórias aos direitos constitucionais, exceto quando elas prejudicam o próprio judiciário. Então, por exemplo, lembramos quando o Renan Calheiros foi afastado, teve um mandato dele ordenado que fosse suspenso, e o Senado não cumpriu. Então, foi uma discussão enorme na época, porque é invasão ou não da prerrogativa de outro poder, né, da autonomia de outro poder. Ali o Supremo lutou com todas as suas armas, porque era uma briga entre os dois poderes. Nesse caso aqui, a gente está vendo o Glauber ter toda a sua defesa cerceada, ser construído um processo no qual ele não há proporcionalidade na pena, muito menos um trâmite em que seja respeitado, né, o direito de defesa dele. Mas aí a gente pode pensar, por exemplo, no impeachment da presidente Dilma, que, em último, eu ouvi, à época eu era da Executiva Nacional de um partido, eu ouvi alguns deputados do partido do qual eu fazia parte que defendiam o golpe, defendiam o impeachment, dizendo o seguinte: crime de responsabilidade é aquilo que o Senado disser que é crime de responsabilidade. Sim. Não existe crime de responsabilidade a priori. Qualquer coisa, se ela atravessar a rua na hora errada, eu posso dizer que isso é um crime de responsabilidade, que de certa forma atentou contra a economia nacional, não sei o quê, e pronto. O Senado é livre para dizer o que é crime de responsabilidade. Esse argumento prevaleceu, inclusive, no partido da época, foi o que me levou a sair do partido, mesmo estando na Executiva Nacional e presidindo o partido no Rio de Janeiro. Eu saio para você, bom, aí é uma distorção completa
do que são os princípios constitucionais. A gente está realmente abandonando a mínima razoabilidade, a mínima lógica, para prevalecer o poder pelo poder. E é o que está acontecendo hoje com o Glauber. Prevalece o poder pelo poder. O argumento é o de menos. Ou se chutou, se gritou, se falou mal, isso não interessa. O fato é que pegaram um elemento concreto, que no caso do próprio relator, você citou isso, do próprio relator Magalhães, ele fez a mesma coisa e não foi suspenso, advertido. Não foi nem levado a conselho. Não foi nem levado a conselho. Exatamente. Aí agora você pega a medida mais gravosa, qualquer processo administrativo, que você não faz uma repreensão ao sujeito, você não adota nenhuma das medidas prévias, você vai direto para a mais gravosa. Lembra? Foi o que aconteceu comigo, inclusive, e esse foi um dos argumentos. Uhum. Mesmo que eu estivesse errado e não estava, não pode se ir do ponto 0 para o 100 imediatamente. Yeah. Você precisa ter outros elementos que sejam proporcionais. Isso não está acontecendo com o Glauber. E aí fica mais evidenciado, e é por isso que não aceitam o testemunho da ex-mulher do Lira, fica mais evidenciado, e é uma escolha que eles fizeram, de romper com todas as cortinas da falsidade e mostrar escancaradamente. O processo é exclusivamente político. É. Estamos mostrando que, em última análise, nós caçamos o mandato de um deputado que tem a coragem de se insurgir contra o esquema golpista, criminoso que é montado aqui nessa Câmara. Não se insurja, demais deputados. É aquela tentativa assim, ó, você que não participa, fique quieto. Pelo menos não participa, fica aí. Mas não ouse levantar a voz contra. É. Senão o corporativismo do assalto vai te atacar. De fato, de fato. O Guga Noblat também lembrou, né? Quando o Daniel Silveira dá um tapa na mão dele, e tem a imagem, é muito clara, cai o celular e quebra. O juiz, né? Ele processou o Daniel Silveira, entendeu que por fórum privilegiado ele não tinha obrigação de ressarcir o celular quebrado. Para ter uma ideia, num tapa, né, de um jornalista em pleno exercício da função, né? Quiçá ele foi para o Conselho de Ética, ele foi, mas não aconteceu nada, né? Voltou normal. Como todos os outros casos aqui, o pessoal e o PT empilharam um monte de exemplos aí no Conselho do Glauber, que vai irritando cada vez mais quando a gente vê a falta de trato isonômico, né? Como é que você acha até onde você acha que vai, Samuel? Você acha que bate na CCJ, volta e resolve, vai a plenário e no plenário ele se salva, vai no plenário ele perde, recorre ao STF, no STF se salva ou no STF se perde? Né? Até onde você acha que vai essa situação? Em cada um desses casos, se for a plenário, eu acho que o Glauber perde. Tá? Se for a plenário, perde, porque aí a situação foi levada longe demais. E aí o espírito de corpo do assalto que eu falei aqui vai prevalecer. Fomos longe demais para recuar, temos que tirar esse cara daqui, assunto encerrado, acabou. Mas nesse momento, está se tentando que o desgaste do Glauber vai aumentar em relação ao Congresso, né? Ele vai desgastar o Congresso cada vez mais com a greve de fome, com a exposição que ele está fazendo da questão. Eu acho que hoje vão tentar propor um retorno ali para a comissão, no qual seja definido uma outra punição. Não vejo o Glauber passando ileso desse processo. Evidentemente, pode haver uma suspensão do mandato, que seria, enfim, define-se o período, eu não lembro exatamente, eu até estudei, mas não lembro mais o regimento. Uma suspensão temporária do mandato, uma restrição de participação em comissões, enfim, algumas restrições que são humilhantes, no sentido de não poder transitar livremente dentro do Congresso, que é uma coisa, por exemplo, que você vê com parlamentares que estão presos ou em regime semiaberto, a gente já teve isso no Brasil, que eles são submetidos a uma humilhação dentro do Congresso. Ele é deputado, porque ele foi eleito pelo povo, mas ele tem severas restrições ao que ele pode fazer pela imposição da justiça. Tem horários, locais que ele não pode frequentar, pessoas que ele não pode se aproximar, e aí fica uma coisa ridícula. Quando eu estive trabalhando na Câmara dos Deputados, eu observei algumas dessas situações que eram inusitadas. Um deputado entrava ou tinha que sair, porque eles estavam proibidos de estar no mesmo lugar. Nossa. Então, assim, não será novidade nenhuma, sabe? Uma situação esdrúxula dessa. Mas eu não sei qual vai ser aplicado, qual seria a conclusão que poderiam chegar ali. Me parece que um acordo hoje que salve o mandato do Glauber, ele passa por todo mundo tem que ganhar alguma coisa, né? Então a direita não vai abrir mão de alguma punição severa a ele, e a esquerda
está tentando que essa punição não seja a mais severa de todas, que é a cassação. Seria um meio termo, no qual o meio termo está muito mais para o lado da direita do que para o lado da esquerda, mas ainda assim seria uma vitória, né? Eu acho que ambos os lados cantarão vitória nesse acordo, e acordo bom geralmente é esse, que todo mundo pode dizer que ganhou, né? A direita vai soltar fogos mostrando que fez e aconteceu com o Glauber vai mostrar não só que o mandato foi mantido, mas as condições em que ele foi mantido. Não importa qual seja a punição aplicada ao Glauber. O Glauber sai, se não perder o mandato, sai amplamente vitorioso desse processo, da forma como ele conduziu. E aí eu acho que vai depender muito do Glauber também reconhecer publicamente as pessoas que estão se empenhando ali nos bastidores para ajudá-lo. Eu acho que ele terá a grandeza de fazer isso, de mostrar quem são as pessoas. São pessoas que, você citou uma delas aí, um deputado, que mesmo discordando da decisão individual, mas respeitam a decisão como individual e tratam o fato como realidade dada. Então, em cima da realidade dada, eu vou trabalhar. Né? A greve de fome existe? Existe. Então, a partir da greve de fome, eu transformo o limão numa limonada. Eu vou usar esse elemento para chegar no Sóstenes Cavalcante, por exemplo, e dizer, olha, Sóstenes, olha o prejuízo que você vai ter de imagem aqui. Mas se acontece uma coisa pior, e mais, mesmo que não aconteça uma coisa pior, a cada hora que passa, a cada dia que passa, esse desgaste vai caindo cada vez mais no colo do Sóstenes e do seu grupo. Usando o Sóstenes apenas como exemplo, porque é um deputado aqui do Rio também. E enfim, hoje a liderança maior, né, desse grupo à direita, ligado ao Sérgio Malafaia, enfim. Então, assim, são os caminhos que eu acho. Se for o plenário, do jeito que está, é muito fácil derrubá-lo, sabe, caçá-lo. Acho que a tentativa hoje é jogar isso, de fato, para um nível anterior e decidir por uma outra punição, em que todos possam dizer que venceram, e que a direita possa dizer que ele foi punido, e que eles usem isso daqui para frente. E, infelizmente, é isso, gente. Quem está nos ouvindo, a direita não vai fazer um acordo em que ela não possa sair daí cantando vitória. Claro. Que ela não vai dizer que a esquerda é violenta, agressiva, e que, sabe, não está disposta ao debate. Que vai ter que andar com a plaquinha da vergonha. De alguma maneira, o Glauber vai ter que andar com a plaquinha da vergonha. Não tem. E é muito triste, porque a gente fala uma coisa dessa, tem gente aí que vai pensar assim, que absurdo, esses caras estão concordando com a direita. Não estou concordando, mas eu estou vendo a racionalidade por trás dos atos. Os caras têm maioria. Eles não vão abrir mão da maioria que eles têm, que pode caçar o Glauber, se eles não levarem alguma coisa. Negociação é isso, né? Eles estão analisando também o que eles perdem com essa exposição negativa e vão tentar achar uma solução que eles possam vender para a base deles, que foi uma vitória. E o Glauber, nessa história, sai vitorioso, porque até mesmo se ele for cassado, depois da decisão que ele tomou de ir com greve de fome, e a greve de fome não é até ele ter um mandato garantido, a greve de fome é até a solução ser definida. Se caçam ele amanhã e não tem mais retorno, ele não precisa manter a greve de fome, ele não decidiu se matar, não é um suicida. Ele está lutando pelo mandato. No momento que isso não for mais alçável possível, ele vai se recompor e vai sair como um herói, como um mártir dessa luta contra a corrupção. Eu acho que, de certa forma, isso traz o debate de novo para o campo da esquerda. Ele, o PSOL e outros segmentos da esquerda poderão apontar essa questão. Olha, um deputado foi cassado, quase morreu para combater a corrupção da direita. Então, sempre que apontar-se o dedo para a esquerda como corrupta, como a mídia, né, conseguiu colocar nos últimos 20 anos, você fala à esquerda, você pega um cidadão comum aí, ele logo associa a corrupção. Por quê? Porque isso foi martelado em todas as revistas, jornais e canais de televisão ao longo dos últimos 20 anos. Então, você começa a reverter isso e apontar, olha, veja que quem luta até o final, independente das consequências e até fatais possíveis, para manter a corrupção, é essa galera. O Glauber vai ficar inelegível? Fica inelegível. Mas, mal comparando, mas politicamente é a mesma coisa, o Bolsonaro está inelegível e continua sendo uma força política gigantesca. É claro. O Glauber, talvez inelegível, se torne eleitoralmente mais influente do que ele é hoje elegível. Martiriza de alguma forma ele também, né, Samuel? Oi?
martiriza ele de alguma forma, né? Claro, claro. E ninguém está dizendo aqui que o Glauber optou por esse caminho para poder virar um mártir. Não, ele foi cada vez mais imprensado contra a parede, até que no momento ele tomou uma decisão, enfim, brava, né, de uma bravura enorme, de colocar-se como mártir, a palavra é essa, da defesa contra a corrupção. Porque assim, eu gastei um tempo enorme falando aqui, né, como que a emenda, quando ela entra no orçamento do executivo, ela representa a perda de coisas práticas na ponta para o cidadão, mas o nome disso, e a direita soube muito bem usar isso ao longo dos últimos anos, é corrupção. Você fala corrupção para qualquer um, ele entende. Desvio de dinheiro público que deveria estar salvando pessoas, deveria estar ajudando na educação, no transporte, na infraestrutura, e está indo para o bolso de alguém. O que é isso, senão o orçamento secreto? De fato. Então, acho que politicamente o Glauber já saiu vitorioso dessa história. Seja qual o resultado. Uma última para a gente fechar, então, professor, que é o seguinte: uma das estratégias que o Glauber já mirou na semana passada, quando eu entrevistei ele, já era, antes dos votos do Conselho, procurar a ministra das Relações Institucionais do governo, a Gleisi Hoffmann, para que ela usasse se dispusesse, né, se dentro do possível, usar da sua capacidade de argumento e de transição dentro do Congresso, já avisando o plenário, né? E aí alguns brincaram ainda, né? Pô, essa ala do pessoal é a ala que critica o governo do PT por conta das necessidades de anexação de uma frente ampla e agora precisa de uma frente ampla para salvar o mandato do Glauber. O PT não se esgueirou de forma nenhuma de vir para a linha de frente com seus congressistas e encamparem a defesa do mandato do Glauber. De que maneira, vamos dizer, transitado todo o caso, Glauber ficou, ou não ficou, independente do resultado agora, não cabe ao PT nesse sentido, está fazendo sua parte, mas de que maneira o pessoal fica devendo uma pedra para o PT, ou não passa por isso em relação de cálculo eleitoral, de cálculo crítico, porque justamente o Glauber é da linha do pessoal da ala que é mais crítica justamente ao governo federal. Não acho que fique devendo nada, eu acho que a coisa se impôs por si só. A sucessão dos acontecimentos levou o PT a precisar se colocar dessa forma, e eu sou filiado ao PT, não tenho problema nenhum de dizer isso. Conversei com 2 deputados federais do PT aqui do Rio de Janeiro nos últimos dias, um deles, inclusive, o companheiro da Gleisi. Eles apontam exatamente que o que foi acontecendo impôs a pauta como uma pauta do Executivo também. Essa pauta, até uma semana atrás, poderia se estava se fazendo isso na corrente majoritária do partido, dizendo o seguinte: isso não é uma pauta do PT, isso é a questão do Glauber, do PSOL, ele tem que definir. Está lá, vai ser cassado, não vai ser cassado, o Executivo também não tem que entrar nessa discussão do parlamento. Essa é uma posição bem poliana, né? Não é minha conta. Isso aí também, se eu começar a me meter para defender o deputado A, B ou C, depois eu vou ser cobrado nos outros casos também. Então, não vou me meter. Era uma coisa meio republicanismo da comodidade. Quando ele eleva a situação para a posição dramática em que está agora, o Executivo não pode fingir não estar vendo que tem um deputado no poder anexo, no poder ao lado, né, no Legislativo, que está colocando a sua vida, pode morrer dentro do Congresso, por uma discussão que, no fundo, tem sim a ver com o Executivo. O Glauber, hoje, é um mártir da defesa do governo Lula, da defesa do Executivo, de que o orçamento seja seguido, seja respeitado, de que não sejam usurpadas as funções do Executivo Nacional. Então, é um constrangimento para essa parte do PT que vinha defendendo e que não tinha nada a ver com isso. Por quê? Eles dizem, ele nunca combinou com a gente também que ia fazer essa briga toda. Sabe? Nenhum do PT está fazendo uma briga dessa, embora o maior interessado em acabar com o orçamento secreto seja o PT. Mas nenhum de nós vai fazer isso. Ninguém pediu para o Glauber comprar essa briga com Lira. Mas chegou num nível em que não dá mais para falar isso. O custo de dizer isso é maior do que o custo de não se meter na história. Então vamos lá. É uma questão política concreta que levou o PT, a Gleisi, o Lula, enfim, o governo como um todo, a ter que se envolver na situação. Ninguém está fazendo um benefício, uma dádiva ao Glauber. A situação impôs que o PT assim se procedesse. Por outro lado, como petista,
eu vou apontar isso também, o Glauber, em nenhum momento, de fato, procurou o PT para definir, essa vai ser minha bandeira. E não tem que procurar mesmo. Nenhum Claro. deputado tem que procurar o governo para perguntar qual vai ser a forma como ele vai conduzir o seu mandato. Ele deve isso aos seus eleitores e aquilo que ele acredita. Se você está no PT, você vai ter que sentar com o líder da tua bancada e falar, olha, essa orientação do governo não dá para mim. No caso do PSOL, que formalmente nem é da base aliada, né, tem uma ministra que está lá no governo, mas que fez questão de apontar de que não significa uma adesão ao governo, que tem uma posição crítica, independente e tudo mais, o Glauber não tem que pedir justificativa nenhuma, não tem que combinar nada com o governo. Ainda mais quando ele está fazendo uma coisa que, em tese, é em defesa das prerrogativas desse governo. Então, eu acho que não sai nenhum compromisso, ninguém sai ferido de morte nessa coisa, sabe? Nem o PT está fazendo uma grande dádiva a ele, gratuita, tá agindo porque é mais caro hoje não agir, caro politicamente não agir do que agir, tem que fazer, e nem o pessoal, e essa ala do Glauber, precisa ficar devendo, olha, a partir de agora, porque vocês fizeram isso, nós suspenderemos todas as nossas críticas, abandonaremos a nossa posição independente e concordaremos com tudo que vier do governo. Isso não existe. Sabe? Quem tira a conclusão, seja para uma coisa ou para outra, está forçando a mão, está tentando criar algo que não é. Nem o PT está sendo magnânimo de defender o Glauber. Olha, veja, estamos estendendo a mão para alguém que bateu na gente. Não está. Está estendendo a mão porque a política impõe. Se não estender, vai ficar feio. E nem o Glauber tem que depois dizer, olha, Gleisi, porque você me ajudou, a partir de agora eu não critico mais nada que vier de pacote fiscal e da política econômica do governo, que no final é o ponto grande de dissensão, né, entre essa ala do PSOL e o governo. Não tem. Sabe, a meu ver, não tem. Mas eu acredito sim que ambos os lados usarão isso a partir de agora. Um para dizer que, recuei, te ajudei, e o outro para dizer, não pedi. E é isso, o jogo está jogado, sabe, Thiago? Mas uma coisa que eu ainda gostaria de acrescentar o Glauber teve aqui no Rio de Janeiro, no ano passado, uma postura também brava, que foi em relação à universidade que eu sou professor. A universidade fez um corte abrupto de bolsas de milhares de alunos, com um argumento fiscalista, e o Glauber foi o único deputado que esteve na universidade, de corpo presente, vamos dizer assim, no momento em que a tropa de choque invadiu para retirar os alunos lá de dentro, a pedido da reitoria. Uma reitoria do meu partido. Eu sou militante desse partido, eu era parte da reitoria anterior da universidade, também do PT. Houve uma decisão entre dois grupos do PT. O grupo que está no comando da universidade, contra o qual o Glauber se postou, é uma fusão entre PT e PSOL, então reitor e vice-reitor, reitora e vice-reitor, um do PT, outro do PSOL. Então o Glauber não tinha motivo nenhum na conta política para ir lá e se colocar. Né? Em tese, a reitoria teria ido mais à esquerda, porque agora absorveu o PSOL, pegou uma corrente do PT ainda mais à esquerda, mas tomou uma atitude que ele foi coerente. Ele falou, olha, essa atitude nem na ditadura militar foi feita nessa universidade. Não pode ser agora, do meu partido, que parta esse tipo de atitude e eu me cale. Ele foi para lá, foi preso, foi agredido pelos policiais, levado para a delegacia para tal da cidade da polícia aqui no Rio de Janeiro, e houve discussão na esquerda fluminense se deveria ter solidariedade ou não com ele. Eu lembro do caso. A direção do próprio partido dele discutindo se emitir uma nota, não é ir lá ajudar, fazer uma grande campanha, se emitir uma nota de solidariedade ao camarada. Então, assim, eu sou muito grato ao Glauber, independente de divergências políticas, nós somos do mesmo estado, no mesmo campo político, né, na esquerda, então óbvio que a gente tem contatos políticos, independente das divergências, eu tenho que reconhecer, o Glauber é um cara que luta pelos ideais dele, para além da linha que muita gente coloca como seu limite. E isso assim, tem que ser reconhecido. Esse cara, independente de concordar ou não com as teses que ele coloca, eu sei que tem muita gente da esquerda que não concorda, acha esquerdismo, né, vai apontar que é um exagero, não olha a realidade, etc. Mas ele é necessário. O Glauber pode ser um dos poucos deputados que pode usar essa frase muito batida, né?
que é um mandato necessário, o Glauber é um mandato. É preciso que tenha alguém como Glauber para que muitos outros façam uma posição muito mais centrista. Porque se ninguém puxar a corda para o lado de cá, quem está no centro vai ser arrastado para a direita. Então o Glauber puxar para a esquerda ajuda até aqueles que criticam ele. De fato, perfeito. Professor, muito obrigado por estar conosco nesta sexta-feira e sempre convidado, quando tiver uma brechinha nas sextas aí, vamos bater um papo, porque é fundamental tê-lo aqui. A nossa audiência comenta bastante também, né, quando falei que o senhor viria aqui, da importância da resolução das suas análises como um norteador aí para o entendimento de todo o contexto político que nós temos aí. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, Thiago. Um grande abraço a todo mundo da audiência. Sempre à disposição. Grande abraço. Está aí o professor e sociólogo Samuel Brown nos prestigiando nesta sexta-feira, com agora 3 horas da tarde, mais 3 minutos. Falamos do caso Glauber, que tem sido aí, né, a grande tônica do Congresso brasileiro nesta semana e nos últimos dias. Trilha de fechamento de programa e fechamento de semana. Quem deu like no vídeo, valeu. Quem não deu, tem que dar, gente. Likezinho. Deixa ali o like. Compartilhe o conteúdo. Mesmo que o programa esteja acabando, ele tem que chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Você faz parte da casa. Se você não é inscrito ainda, é a hora, hein? Valeu, Regina. Programaço, né? Samuel Brown é top demais. Bom demais. Tem que pingar também aqui, gente, ó. Sempre os mesmos, né? Me salvando aqui. Professora Antifa, pingando para não secar e ajudar o jornalista. Valeu, professora. Regina Alves, curte, compartilha, comenta no chat, pinga, CCCP. Valeu. E também o 5º artigo, pingo para apoiar o jornalista Suman. #GlauberFica. Legal, gente. Obrigado pelos recados. Daniel Marques, lembrando, foi 3-0 ontem pro Inter. Foi filé mignon, viu, Daniel? Tava lindo de ver o meu Internacional jogar. Pessoal na sinergia pelo Glauber, valorizando a presença do Samuel Brown. Muito legal, gente. Hora de programa. O Orisvaldo tá lá em Marília, em São Paulo. Muito bom. Meu povo, hoje nós vamos chegar e vamos ali. Mas a gente volta já. Segunda-feira que vem estamos de volta com o André Jacobina. O André Jacobina da Nova Máquina do Tempo. Já esteve aqui com a gente outras vezes e ele estará então na segunda conosco. Depois, na terça-feira, é a vez da Cleide Pereira. A Cleide Pereira que lança um livro na semana que vem, jornalista. E este livro é a última entrevista do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ela foi a última pessoa a entrevistar o Ustra e vai contar pra gente mais deste sórdido torturador da República que tem que ser tratado como um inimigo da nação. Muito bom, hein? Na quarta-feira, a segurança pública na pauta é Benedito Mariano. Quinta-feira, a gente está fechando aí a pauta ainda. E na sexta-feira, o jornalista Altamiro Borges. Semana tá filé. Quem gosta, vem. Quem não gosta, vem também. Pode criticar, pode sugerir, pode chegar, que a casa é dos amigos. O garrafão tá debaixo da mesa, 13h06. Tudo nessa. Bom final de semana a todos. Até segunda. Tchau, tchau. Fui.